O momento agora é de planejamento, liderança e finanças. As empresas que cresceram em 2020 no Brasil e no mundo, em função dos segmentos em que atuam e das demandas específicas, poderão contribuir com a retomada das dezenas de outros segmentos que não tiveram a mesma sorte e que foram extremamente abalados nos últimos meses. No Brasil, tipicamente são as micros e pequenas que alavancam os resultados da economia sob o ponto de vista do mercado de trabalho, e muito há por ser feito. É exatamente neste momento que as lideranças em vários níveis devem exercer seu papel, propulsionados pelos CFOs principalmente, ou também não podem prescindir de planejamento estratégico, marketing, vendas, relações internacionais, dentre outros. Me chamo Alexandre Montenegro e sou responsável pela área de relação com investidores do Grupo Solo. Nós, na Solo, somos um Private Equity Venture Capital, que, ao contrário dos demais gestores do país, somos focados em pequenas e médias empresas, um nicho totalmente desassistido pelo mercado de capitais. Assim que o Covid chegou, a primeira coisa que fizemos foi montar um gabinete de crise para atuar ainda mais próximo das empresas investidas. A medida mais importante aplicada foi a preservação do caixa. Agora, caixa é ouro. Assim, sugerimos a renegociação com fornecedores, claro, sempre respeitando ter empresas do outro lado. Renegociamos aluguel, paramos com gasto com crescimento e expansão e, eventualmente, tivemos que suspender alguns contratos de trabalho. Na nossa opinião, o Covid foi um grande acelerador de partículas, que apenas acelerou as tendências já em curso. A digitalização, que já era uma tendência super importante, mas que algumas empresas deixavam de lado, se tornou crucial. Quem já estava preparado para o digital saiu na frente. Quem não estava preparado sofreu duplamente, não só para implementar, como queimando caixa para a implementação. O home office já era aplicado em algumas empresas, em dias esporádicos. Ou seja, os funcionários já estavam preparados para trabalhar remotamente. Outras empresas não, e foi uma correria danada para prover infraestrutura para seus funcionários, gastando novamente caixa e energia. Como diria Darwin, as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Nós da Solo acreditamos que o mundo pós-pandemia irá trazer boas oportunidades e empresas e pessoas mais preparadas. Nas crises, perder gente nas micro e pequenas é pior do que perder nas médias e grandes, pois são aquelas que contratam quando realmente precisam e que dificilmente demitem. Os pequenos negócios representam 52,2% dos empregos gerados no Brasil. São 8,3 milhões de microempreendedores. Do PIB brasileiro, equivalem a 25% do total. No Reino Unido, na Alemanha e na Itália, representam 50%. As médias e grandes empresas que atuam no Brasil são catalisadoras no processo de surgimento das micros e pequenas, muitas vezes em função das iniciativas de outsourcing. As lideranças destas empresas serão preponderantes para a retomada dos resultados. Os CFOs mobilizam suas equipes e discutem com toda a organização, com os clientes, parceiros nacionais e internacionais, as novas alternativas para caminhar em busca dos resultados positivos. Sou Eneida Ramos, a controller da Marsh McLennan Companies no Brasil. Eu acho que as empresas se preparam para se recuperar desses 5 meses de pandemia no Brasil e no mundo. Acho que sim, a gente terá uma retomada lenta, mas teremos. Acho que o último trimestre do ano e o início de 2021 provavelmente serão meses que refletirão demandas represadas, né, de crescimento, principalmente para o mercado de serviços. É isso que a gente tem, é nisso efetivamente que está baseado o nosso forecast, e muito na tendência de mercado, de pesquisa de mercado que a gente vem fazendo. Eu acho que uma das estratégias é a gente estar bem preparado para isso, e estar bem preparado é ter uma força de trabalho adequada, além, claro, de ter uma gestão de caixa que nos permita passar por essa pandemia, né, de forma saudável e continuar esperando por esse período. A gente tem feito, desde o início da pandemia,
uma redução forte de algumas despesas, não em pessoas, mas em tudo que não toque a pessoas. A gente fez uma revisão criteriosa de cada despesa. Um foco no recebimento, em atraso, nas cobranças, muito mais de perto dos clientes e do nosso efetivo do nosso recebimento. Enfim, o foco na gestão do caixa virou prioridade número 1 dentro da empresa, como uma forma de proteção para a gente melhorar e nos preparar para a retomada e efetivamente da volta ao novo normal. O caixa é ouro, assim como o relacionamento com todos os públicos. Com este alto nível de incertezas, de volatilidade, o câmbio, relações com outros países e negociações políticas. As variáveis são inúmeras. O executivo financeiro e suas equipes, com uma visão integral, muito trabalho, estratégia e foco nas pessoas, nos profissionais. Olá, sou o Claudio Queda, sou CFO para a América Latina da Tate Lyle. Gostaria de agradecer o convite da Daniele, da Salto Consulting, para essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês os aprendizados, falar um pouquinho sobre as perspectivas para os próximos meses. Creio que é muito difícil de prever como será a economia nesses próximos meses, como é que vai ser a recuperação das empresas, porque tem muitas variáveis das quais nenhuma empresa tem o controle. Variáveis como taxa de dólar, relações internacionais entre os países, situação política. Então, realmente são coisas assim que fogem do nosso controle. E isso já é o normal, né, do dia a dia de uma empresa. Que agora, no momento de pandemia, realmente se sobressai porque o nível de incerteza, o nível de volatilidade, o nível de situações das quais acontecem num dia e mudam completamente no outro, cada vez mais estão se repetindo. E creio que nesse momento é fundamental o papel do financeiro, de toda e qualquer empresa. O financeiro precisa dar a orientação, o financeiro precisa mostrar o caminho da onde a companhia tem que seguir, dar todas as diretrizes. E aqui na Tate Lyle nós assumimos 3 grandes prioridades. Uma prioridade muito importante sob o ponto de vista de negócio, de estar muito conectado com todos os nossos parceiros, sejam eles os nossos clientes e os nossos fornecedores. Fundamental. Conversar, trocar ideias, dividir, expor de uma forma muito transparente, muito verdadeira a situação da nossa empresa, escutar deles como eles estão sofrendo com essa pandemia e no final tentar achar um senso comum, fortalecer a parceria. Creio que isso foi uma orientação muito, muito interessante que a companhia deu como um todo, que tem trazido frutos muito interessantes. Frutos esses das quais, mesmo nessa situação de retração dos mercados, digo com muita tranquilidade que a Tate, principalmente aqui na América Latina, não perdeu market share. Eu acho que isso é um indicador extremamente importante, não perder market share. Segundo indicador extremamente importante foi proteger o cash flow. Proteger o cash flow para dar tranquilidade, segurança para os funcionários, para os stakeholders, e para que realmente a gente consiga passar por essa tormenta com menos impactos. Mesmo que tenhamos que tomar decisões difíceis, e tomamos algumas, de congelamento de contratações, cancelamento de viagens, restrições de despesas,
Mas essas decisões duras foram necessárias para que a gente possa proteger os empregos. E aí vem a terceira prioridade, que são as pessoas, né? No sentido de que realmente a companhia proteja a saúde das pessoas, garanta com que as pessoas estejam seguras, saudáveis, haja imediatamente quando aparece algum caso, dá tranquilidade, no sentido de em todas as reuniões, em todas as interações, todos nós perguntamos: está tudo bem com você? Como está a família? Tem alguma coisa que te preocupa? Eu acho isso realmente muito importante, traz um acolhimento muito forte. Então são esses os direcionais, as orientações que nós temos passado para toda a empresa e para os nossos parceiros, que creio que com isso, independentemente do que possa acontecer na economia, no mercado, qual vai ser o nível de recuperação, mas são fatores importantes que vão fazer com que a empresa saia muito mais fortalecida dessa crise. Agradeço aos executivos que falaram sobre seus negócios e desafios diários. A Salt Consulting está atenta, forte em seus princípios e propósitos, com espírito empreendedor, desenvolvendo parcerias, se aproximando dos clientes, pessoa física ou jurídica, trocando experiências e conteúdos. E com o sentimento positivo de que todo dia é com muito trabalho, técnica e desenvolvimento pessoal e profissional que chegaremos aos nossos objetivos. #KeepSalting.